Caio Junqueira tem bastidor sobre a possibilidade de reforma ministerial no governo Lula, porque quando tem crise, né, Caio, nada mais normal do que uma reforminha para tentar ajustar. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos colegas também. Bom, Raquel, o que a gente levantou hoje? Eu conversei lá com gente da executiva do PT que estão vendo essa reforma ministerial como certa, sim, mas jogando ali para após o recesso. O recesso, salvo engano, a previsão é mais ou menos ali 13 de julho, o recesso parlamentar, ou seja, jogando ali para o segundo semestre, no mês que vem a gente já está no segundo semestre. Né? O que eles dizem, né? Integrantes ali da cúpula do PT? Eles avaliam que a reforma sim, deve acontecer, mas consideram que ela só deve ocorrer depois do recesso, até para evitar essa demonstração de que o governo acusou o golpe com todas as dificuldades que teve nesse primeiro semestre, nessas votações no Congresso. Uma parte significativa do partido tem resistido à ideia de que a culpa pelos maus resultados ali na articulação política no Congresso, nas votações, é do ministro Alexandre Padilha, né? Eles procuram até blindá-lo ali, argumentando que ele sequer participou da distribuição de ministérios durante a transição de governo, né, considerada mal feita, né, e a origem também dos problemas que o governo tem enfrentado no Congresso, né, justamente por aquela questão de você ter superdimensionado a força do União Brasil, não ter considerado ministérios do União Brasil da Câmara, né, apenas União Brasil do Senado Federal, ter tido um veto à indicação do líder do União Brasil ali na Câmara, o Elmar Nascimento. Daí fui bater ali também com o União Brasil como que eles estão vendo essa perspectiva, né? Eu conversei com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, né? O que ele me disse? Ele disse não ver problema na Daniela Carneiro, né, ministra do Turismo, ser substituída, né? Conversei com ele, ele falou, não haveria problema algum na Daniela ser substituída por outro nome da legenda em uma eventual reforma ministerial. Ele disse que considera que ela sequer está ainda no partido. A gente sabe que teve um problema ali regional com ela, mas ela mantém ainda na legenda por questões ali legais. Apesar, então, dela estar ainda afiliada na sigla, ele reconhece esse desejo do governo em chamar as pessoas do partido, né? Mas ele deixou claro para mim nessa conversa que não haveria qualquer problema se ela sair do ministério. E ele também me disse que se reúne na próxima terça-feira com o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, estava dizendo dele aqui agora, para discutir essa relação do partido com o governo, ou seja, para discutir quem talvez se encaixaria melhor ali, até nessa vaga aí da Daniela Carneiro. Vamos para a análise. Carla, vou começar com você. Até pouco tempo atrás, quando a gente conversava na articulação política do governo, eles diziam, não, reforma ministerial para quê? Não vai adiantar nada, não vai mudar nada, só se a gente devolver o poder de primeiro-ministro para o Arthur Lira. O susto foi grande essa semana. Parece que isso entrou sim no radar. O que das suas conversas, o que você enxerga? O quão ampla vai ser essa reforma? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, tem que ter aí uma calibragem, né? Porque nessas negociações dessa semana, uma das coisas que se falou era justamente do governo não ceder à pressão, à chantagem, porque se você entrega tudo agora, como é que faz? Tem 6 meses de governo, você tem um governo inteiro ainda pela frente. Então, ali, os ministérios palacianos, né, que são os alvos aí das principais reclamações, Casa Civil com o ministro Rui Costa e o Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais, por exemplo, são ministros da cozinha do Lula, do PT, de muita confiança do presidente, né? E que por mais que tenha essa tentativa e sugestões de que se troque, por exemplo, no caso do Padilha, o que eu ouvi muito, tem muita reclamação sim em relação ao Padilha, mas a liberação de emendas, por exemplo, ela tem um trâmite, então não adianta você trocar a pessoa, né? E você não necessariamente consegue acelerar. Então, o que muitas falou depois que a MP acabou passando, né, e a pressão acabou, é que o Lula ia entrar justamente nessa jogada, corroborando aí a apuração da colega, porque os parlamentares estavam reclamando muito, Raquel, de que eles não estavam sendo recebidos pelo presidente. Então, teve uma rodada do ministro Alexandre Padilha com esses partidos, principalmente, né, PSD, MDB,
e União Brasil, e agora o presidente Lula entra um pouco na jogada para poder azeitar. Se em relação à reforma ministerial, eu também, do que tenho escutado, os ministérios que têm mais chances de troca nesse começo são justamente o do União Brasil. Eu não vejo, pelo menos ali no entorno principal do Palácio, ainda há uma blindagem em relação a esses personagens, porque são personagens de confiança do presidente. E por mais críticas que se façam ao Alexandre Padilha, o Lula relata ali que o Padilha tem um jeito que é difícil brigar com ele, né? Então as pessoas reclamam, mas ele acaba conseguindo contornar a situação. E aí é jogar esse jogo como o Lula falou hoje, né? De ter que dialogar com quem não gosta da gente. O Congresso é majoritariamente contrário ao presidente. O presidente entra com isso com desvantagem, né? Então é precisar fazer o que o Lula sabe fazer muito bem, que é política. E aí, uma outra crítica que se fez muito e que o governo tenta calibrar nas próximas semanas é justamente, dizem que o Lula errou a dose, né, nas agendas internacionais e acabou deixando de cuidar um pouco do parlamento. Então, a ideia é que, de repente, ele olhe com mais cuidado e mais carinho aí para o Congresso, na Câmara com algumas medidas importantes e no Senado, principalmente agora com o arcabouço e com a sabatina do Zanin, que deve acontecer aí também ainda esse mês. A gente vai falar de tudo isso. Você comentou o Padilha é jeitoso, né? Tem muito deputado que fala disso dele, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele estava bastante incomodado antes da votação, tanto com o ministro Rui Costa quanto com o ministro Alexandre Padilha. Agora, Charlot, o que a gente vê da apuração tanto do Caio quanto da Carla é uma tentativa clara do Planalto de blindar o seu núcleo político e tentar fazer uma reforminha ali nas beiradas, para ver se mexe um pouquinho e consegue resolver a situação. Resolve? Vamos ver. Isso dá a impressão de ser aquele time de futebol que entrou um pouco adormecido e lá pelos 10, 12, 15 minutos tenta encaixar o jogo sem precisar esperar o intervalo. O governo está no começo, é difícil fazer uma análise que seja totalitária a respeito do que vem por aí nos 4 anos, tem muita água para rolar. Mas dá essa impressão do time que entra desatento, desacordado e que toma uma bola na trave, vamos dizer assim. Se bem que alguns poderiam dizer até que tomou alguns gols. Teve algumas medidas legislativas muito importantes para o governo, acabaram tendo um destino desastroso do ponto de vista do governo Lula. Agora, por outro lado, tem um aspecto positivo. Eu vejo as falas do Lula, tanto essa de agora, onde ele diz é preciso negociar, é preciso conversar, inclusive, com quem não gosta da gente. E a fala que ele fez a semana passada dizendo não precisa se assustar, isso é da política, a política é assim. São sinais que contradizem aquela ideia de que o Lula entrou achando que está no primeiro mandato, que está no segundo mandato. Eu acho que ele percebeu que o cenário não é esse no Congresso. Ele dá a impressão de que não é alheio a isso. O Lira joga muito pesado, a gente viu as declarações dele na terça-feira e novamente ele veio reiterar agora, dizendo não vai ser fácil, a gente faz aqui um esforço pelo governo, mas não é um mar de rosas. Então a situação não mudou muito em relação ao Lira. O governo tenta aparentemente contornar com outras lideranças e buscar outros caminhos para construir essa relação um pouco melhor, um pouco no caso a caso, um pouco em cada medida. Eu não sei ainda a questão da reforma ministerial, o quanto isso é sério, porque inclusive tem partidos que estavam com o Bolsonaro, que agora estão com o governo e que relutam em assumir publicamente essa pretensão sobre os ministérios. A gente viu que foi o caso do Republicanos, por exemplo, né? Do União Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que é a história, a frase feita, é ruim usar a frase feita, mas a história de mudar a roda com o carro andando. A impressão que dá é que o governo vai buscando esse ajuste com o jogo já começado e depois de ter tomado alguns sustos importantes na casa. Joel, o Charlot tem uma provocação interessante que eu queria jogar para você. Ele diz que parece que o presidente Lula está percebendo que não ganhou, né, com 70% dos votos, que a margem foi estreita, que o Congresso não está majoritariamente a favor dele. Só que quando você olha a militância dele nas redes sociais, e foi bom você ter feito essa analogia do futebol, era Lula o craque do jogo. A MP da reestruturação foi uma enorme vitória. E aí, da gente, os analistas que ousassem falar que não, gente, não foi uma vitória. Saiu completamente desidratado o Ministério do Lula, o Ministério do Meio Ambiente, aos 45 do segundo tempo. Será que o Lula entendeu? A militância dele entendeu? A militância precisa entender? Em que ponto estamos? Olha, Raquel, quanto à militância, eu acho que quem melhor desmentiu ela foi o próprio Lula, né? Ao afirmar, com todas as letras, que precisa melhorar o diálogo. Se ele está dizendo isso, é porque os problemas eram reais ali, a dificuldade foi real. Estou com o Charlot, acho que o governo está percebendo. Foi rápido, né? Demorou só 6 meses para perceber que o Congresso é de direita, mas que velocidade na perspicácia e na percepção, mas que bom, percebeu.
vai dialogar, vai abrir as negociações, mas eu tenho também um pé atrás com isso, sabe? Porque estavam discutindo aí, por exemplo, o Ministério do Turismo. Tira da Daniela, que é do União Brasil, dê para outro do União Brasil, nisso você cria um arranjo ali e agora sim o União Brasil entrega os votos, né? Porque é um partido de 3 ministérios que votou contra o governo em diversos momentos importantes. Eu não sei se entrega os votos depois disso, né? Porque pensa, para muitos desses deputados que foram eleitos com um voto que não é um voto que gosta do Lula. E que se forem vistos em fotos, se forem vistos como base do governo, que se aparecerem para suas bases como, olha, ele é o amigo do Lula, ele está junto do Lula. Como é que esses deputados vão, ano que vem, eleger prefeitos e vereadores, ou se reeleger daqui a 3 anos? É uma situação difícil para eles. Então, eu não acredito que vai ser uma situação que o Lula está falando do diálogo com a Câmara e com o Senado, que é claro que é importante, mas eu acho que tem um outro diálogo aí também, que é igualmente ou até mais importante, é o diálogo com a população. Porque a gente está numa situação em que quase 50% do nosso país tem ojeriza ao presidente da República num nível que pode, inclusive, impossibilitar as alianças dele lá no Congresso. Então, acabou aquele papo do Lula de chamar de fascista, de jogar para o outro lado. Está na hora de uma comunicação que consiga, pelo menos uma parte dessas pessoas, trazer um pouco mais para perto, porque com essa rejeição vai ser muito difícil. Caio, examina um ponto que o Joel levantou aqui comigo. Ele disse sobre o União Brasil. União Brasil é a fusão do PSL com o DEM, 2 partidos de direita. O PSL foi o partido de Jair Bolsonaro. E aí ele falou, tem muito deputado que vai ficar incomodado de tirar foto com o Lula, não adianta trocar os ministros. Mas você trouxe a informação de que Luciano Bivar vai se reunir com o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, que foi rejeitado como ministro pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Se o governo entrega um ministério para Elmar Nascimento, para ele, ou alguém que ele indique, será que aí a União Brasil entrega os votos? A União Brasil da Câmara? Sim. Raquel, tem vários fatores ali de construção de governabilidade, né? Você fazer uma concessão de um espaço privilegiado, como é o Ministério do Turismo, né? O Ministério do Turismo, ele tem uma capacidade de obras paroquiais ali para atender as bases municipais dos parlamentares muito forte, assim, né? Reforma de praça, asfaltamento, você tem várias pequenas obras que o Ministério do Turismo tem capacidade. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque é um ministério interessante em nível de parlamento, né? Em nível de parlamentar. Deputados gostam, né? Deputados gostam muito do Ministério do Turismo. Mas a gente simplesmente achar que fazendo essa concessão para a União Brasil, corrigindo esse erro, porque na verdade não tem nada ali de genial em fazer isso. Na verdade, você está fazendo o que você deveria ter feito em dezembro na distribuição dos ministérios, de você atender um partido grande como a União Brasil, atender o segmento do Senado e atender o segmento da Câmara. Isso não foi feito a despeito da Daniela ser uma deputada, ela não tinha o respaldo da bancada, que tem mais ou menos 70 deputados. Logo, não é só isso. Né? Você entrega isso, é o começo, né, de uma tentativa de reconstrução de pontes. Isso não significa se, por exemplo, o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, encaminhar uma proposta considerada muito à esquerda, muito progressista, que a União Brasil vai abraçar. Né? Isso não significa que o mero pagamento de emendas parlamentares vai resolver. Né? É um pacote todo, né? Esse pacote de governabilidade, e entregar ao Ministério é apenas um dos itens. Um item importante, sim, mas ele por si só não resolve. Você tem que receber parlamentar no Planalto, você precisa, quando for viajar para a base, fazer anúncio junto com os parlamentares da região, se for algum anúncio de obra, pôr parlamentar dentro do avião presidencial para ir conversando. Todo esse pacote que significa prestígio político, né? Além de emenda, além de cargo, mas tem todo um pacote de política que me parece, surpreendentemente, que o presidente Lula, nesse governo Lula 3, não está tão disposto, né? Não tem mais tanta disposição de fazer assim, para não usar outra palavra. Tem outra palavra. Se obra no interior, no Centro-Sul aqui, o que vai acontecer com o público ali? Não sei se é bom para ele.